cuidado com a imagem que tem de advogado. Porque o grande advogado não é aquele que consegue grandes resultados com grandes mentiras. O grande advogado tem que conseguir grandes resultados com grandes verdades. E elas estão no processo, mesmo num processo falho como este aqui. O talento, o verdadeiro talento do advogado é encontrar, saber identificar e mostrar aos jurados essa verdade. Porque o advogado que consegue grandes resultados com grandes mentiras não passa de um grande mentiroso. Sou, e tenho que me apresentar como tal, sou do tempo de 1995. O primeiro juiz que me nomeou para um júri foi o Dr. Luiz Arpelon. Grande desembargador que agora se aposenta. Tive a oportunidade de estar numa dessas salas e fazer uma homenagem para ele. Porque digo, graças a ele que tenho uma carreira, tenho orgulho do que fiz nesses 17 anos de carreira e continuo fazendo minha defensoria da ativa no lugar desse SUS, que é a Defensoria Pública. Na realidade, tenho na figura do Dr. Luiz Arpelon, desse juiz de direito, não só aquele que presidiu tantos julgamentos onde eu atuei, mas a figura de um amigo, certo? De um padrinho de uma carreira, de um conselheiro, e tenho certeza que o destino nos reserva algo semelhante, Vossa Excelência. Então tenha desse advogado o agradecimento, né, pelo seu trabalho e o incentivo, porque o reconhecimento é fundamental. E esse homem já podia estar em tratamento. Se ele voltou ao uso de drogas agora para acabar de demolir o cérebro dele, para estraçalhar com os últimos neurônios dele, foi por nossa culpa. Nossa culpa. Porque este laudo, se tivesse apresentado quando foi feito, que este homem tinha um problema, uma psicose exatamente em função do uso de entorpecentes, nós teríamos aqui, então, a oportunidade de imediatamente começar um tratamento. E não esperar o irmão dele heroicamente levar ele para a igreja, ir lá tentar amparar, arrumar um emprego para que no primeiro salário, esses vermes, esses canalhas desses traficantes abordassem esse rapaz para tirar os R$600 e fazer ele consumir R$600 em crack. O que faz com o cérebro de uma pessoa R$600 em crack? Eu estou falando em nome de um réu que eu sequer sei se está vivo. Eu mesmo não estou livre de amanhã depois ser vítima de homicídio e da onde eu estiver, quem sabe esperar dos senhores da justiça. Eu tenho filho, tenho família, tenho pais. Ninguém aqui é encoraçado a ponto de se achar acima da lei e atentar contra a verdade e contra a justiça. Me revolta profundamente saber que isso poderia ser diferente, porque o Brasil não é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. O dinheiro que poderia estar sendo investido num judiciário melhor e mais forte é que está bancando a corrupção na Assembleia aqui, é que está contratando mídia para os vereadores da Câmara. E nós estamos sendo assaltados a todo momento por esses canalhas que mandam nesse país, enquanto juízes como Vossa Excelência, pessoas de bem, pessoas que sabem o dever e realmente daquilo que precisam, passam uma dificuldade acima do comum. Conheço N juízes também e juízas que estão sob tratamento psicológico porque realmente o estresse é demais. Doutor Odoné, Vossa Excelência me surpreende. Tantos foram os promotores com os quais atuei, Trovão, Silvio Kuhlmann, Cioff de Moura, Luiz Eduardo Albuquerque, mas, nossa, é até uma injustiça aqui deixar de citar nomes, porque com certeza vou esquecer de alguns. Mas lembro-me que realmente um dos promotores mais talentosos que eu vi no plenário do júri foi, sem dúvida, o doutor Celso Luiz Peixoto Ribas. O doutor Celso tinha uma oratória fantástica, nunca tropeçou na própria língua, como às vezes eu faço, aquelas minhas gaguejadas pela emoção e às vezes até por me faltarem palavras na defesa do acusado. O doutor Celso tinha uma visão e uma postura fantástica no júri. Tivemos oportunidade de ter grandes debates, inclusive um deles, o conhecido caso Zanella. Mas interessante que desde aquela época ficou muito claro para mim que o Ministério Público não é meu adversário.
Nós podemos, Excelência, daqui a um tempo ter teses diversas. Não é o caso hoje. Mas o que me chama a atenção na postura de Vossa Excelência é a sensibilidade que Vossa Excelência tem no trato com as coisas da justiça. Esse é um caso. Viemos até ao plenário imaginando uma outra solução que seria viável, porém, percebendo a necessidade de dar a esse acusado alguma espécie de tratamento para que ele não represente um perigo nem para ele mesmo, nem para nós, percebemos então a necessidade de dizer que o laudo que foi feito, o laudo psiquiátrico que foi feito desse acusado, é absolutamente vergonhoso, ineficaz. Seja porque também não tem os médicos condições de trabalho também, porque o dinheiro que era para pagar melhores e contratar mais médico, também está lá bancando a farra da Assembleia Legislativa, da Câmara e de todos esses corruptos safados que mandam nesse país. Mas, tendo em Vossa Excelência vou dizer, esse parceiro de plenário, porque se Deus quiser, Excelência, muitos serão os júris que vamos fazer ainda. Eu não pretendo me aposentar nunca nessa vida. E se Deus quiser, serão muitos os júris que vamos fazer. Por certo, algumas vezes nós vamos ter teses distintas, mas eu lhe devo o respeito pela sua sensibilidade, eu lhe devo o respeito pela forma com que Vossa Excelência trata as coisas da justiça. Um dia nós vamos ter teses diversas, mas jamais haverá o desrespeito entre nós. Sou-lhe muito grato pela aula de sensibilidade que Vossa Excelência dá nesse momento. Senhores jurados, já digo aos senhores que isso não é um júri comum. Os senhores vejam, o promotor falou tranquilamente, o advogado não interrompeu, o advogado falou tranquilamente, o promotor também não interrompe, parece que não há uma discussão e realmente não há. Mas não porque não exista espaço para dúvida nesse processo. É que, na realidade, tanto o promotor quanto a acusação aqui percebem o momento que nós temos, é a oportunidade que nós temos para dar não só a resposta justa, mas a resposta mais segura para esse acusado. Adiantaria eu vir aqui forçar uma absolvição ou mesmo tentar certo, uma desclassificação, aqui era uma tese viável para lesões corporais, e depois explico por quê. Haveria, então, mas espera um pouquinho, o acusado vai para a rua, e na rua ele não tem tratamento. Ou os senhores têm postinho de saúde perto de casa, recebem tratamento justo do SUS. Será que o Estado, lá quem sabe, porque aonde eu moro, não. Sequer os júris gratuitos que eu faço aqui, o Estado me paga. E faço júri gratuito desde 1995. Ao todo, mais de 240 júris dativos. Viajei para Cleveland e não recebi nem a gasolina para fazer júri de um cidadão miserável lá, que passou 2 anos preso e depois foi absolvido. Pois bem, eu acho que esse Estado também é falho. E nós, então, hoje, promotor e advogado, vem aqui propor aos senhores jurados fazer aquilo que o Estado não faz e obrigar o Estado a fazer, que é conceder tratamento para esse cidadão. Como? Mas, doutor, então o senhor vai pedir, então, o senhor não vai pedir a absolvição do acusado? Vou pedir a absolvição por inimputabilidade, que foi exatamente o que o doutor Odoné colocou. E por quê? Porque se desclassifico e ponho ele na rua simplesmente para levar uma vitória para casa, eu simplesmente estarei atentando contra a nossa própria sociedade e contra o próprio acusado. Amanhã ou depois, num surto desse, alguém acaba agredindo ele e a vítima pode ser ele de um próximo homicídio. Está aqui. Um laudo psiquiátrico quer dizer que um médico, psiquiatra, apreciou isso aqui e nos disse o quê, então, doutora Juliane? Certo? Que este homem, que os senhores viram ali agora há pouco, é absolutamente capaz de responder pelos seus atos. São 306 júris com esse hoje. São 17 anos perante Vossas Excelências, 17 anos aqui. E digo que nunca vi um réu se defender abaixando a cabeça, sem falar o próprio nome e sem dizer um A para tentar explicar a motivação disso aqui. Por isso eu peço aos senhores que sempre olhem o advogado, o verdadeiro advogado, não os mentirosos, não os canalhas, não os vendilhões da verdade. Não. O verdadeiro advogado merece respeito.
Não tenham essa imagem das piadas chulas, dessa colocação de que advogado é assim mesmo. Não. Está lá o Código de Ética da Advocacia, que diz que o advogado tem que ser honesto, verdadeiro, indispensável à preservação e aplicação da justiça. E se eu não justificar isso com a minha conduta aqui hoje, eu não sou digno de falar para Vossa Excelência. Preciso abordar a questão legal. Quando foi feito o Código Penal, no artigo 121 disse matar alguém. Esse matar alguém tem 5 parágrafos. Primeiro, todo mundo conhece o que é culposo, o que é doloso. Lá no 5º, eles tratam do que é culposo, ou seja, a pessoa que não teve a intenção, não tem o dolo. O animus necandi, o nome disso é ânimo, a vontade de matar. Pois bem, se essa pessoa não tinha, ela responde tão somente pelo homicídio culposo. Mas vamos analisar agora o homicídio privilegiado. O legislador julgou tão importante a presença da motivação, o que leva uma pessoa, certo, a cometer um homicídio, que tratou ali do homicídio privilegiado no parágrafo 1º. Então, o que acontece? Se a pessoa comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ou por relevante valor social, ou relevante valor moral, já falou 3 vezes de motivação. Então a motivação é importante, sim. E quando é para qualificar, lá no parágrafo 2º, tem no artigo 1º, no inciso 1º o quê? O motivo torpe, que é aquele repugnante. No 2º diz o motivo fútil, que é aquele desproporcional. E lá no 5º também tem uma motivação, que é para esconder a prática de outro delito. Então veja como o nosso legislador cercou bem essa questão da motivação e nos disse o quê? Vamos saber por que a pessoa mata e dar a cada um a resposta justa. Aos privilegiados a diminuição de pena, aos qualificados ao aumento de pena,